Holy Spirit, paz seja convosco, galera. Paz seja convosco, o povo de Deus. Bom, hoje vamos começar então o seu discipulado, onde vamos conhecer Jesus como a Bíblia diz que ele é. Não será um discipulado, não algo tão, como posso dizer, tão profundo de maneira que você não possa entender, mas será o evangelho simples e puro, que é exatamente o que você precisa. Bom, neste momento eu tenho a certeza que o seu discipulador ou discipuladora já te passou a informação que antes de você ver esse vídeo você precisa ler a Bíblia, ok? Existem muitas pessoas que entram para a igreja, que passam a fazer parte de um... Eu acho que essa cadeira está fazendo barulho. Existem muitas pessoas que passam a fazer parte de um ministério, de uma igreja, e quando chega tá com toda aquela emoção, sabe? Com toda aquela emoção de ter sentido aquilo, e acaba entrando para a igreja, acaba aceitando, sabe, fazer parte de uma igreja, mas na verdade não conheceu a Cristo. Somente conheceu aquela emoção de estar ali gritando, de estar ali dançando. Mas então, antes que este fogo, antes que essa emoção saia de você, eu quero te apresentar Jesus. Porque aqueles que entram por uma emoção, aqueles que entram com todo esse fogo, sabe, com um fogo real de alegria, acontece que a alegria é apenas um sentimento que passa muito rápido. E se essa alegria passar, se tudo isso que você está sentindo passar e você não tiver conhecido Jesus, simplesmente você vai desanimar. Mas se você conhecer Jesus, então sim, você não vai desanimar. Porque conhecer um sentimento é algo que passa, mas Jesus, ele não passa. E por isso vamos conhecer Jesus antes que a chama se apague de você. Holy Spirit. Pois bem, com certeza o seu discipulador ou discipuladora te passou para lermos o livro de Mateus. Mas, entretanto, todavia, estamos para conhecer Jesus. Então haverá momentos em que vamos ler o livro de Mateus e também o livro de Lucas e outro livro. O Novo Testamento começa com o livro de Mateus. Antes do livro de Mateus, durante 400 anos antes de Jesus vir à Terra, Deus permaneceu em absoluto silêncio. Foram 400 anos sem absolutamente ninguém ouvir alguém dizendo: assim diz o Senhor. O Senhor durante 400 anos ficou em absoluto silêncio. Ele já não mais se manifestava na terra. Ele já não mais falava. Ninguém ouvia o som de Yahvé. Até que então, depois de 400 anos, o Senhor precisava trazer de volta. O Senhor precisava restaurar Israel e cumprir o que ele tinha prometido lá no Jardim do Éden, que era que da mulher viria o descendente, ao qual pisaria na cabeça da serpente. Então o Senhor olhou em toda a terra e não havia absolutamente ninguém que estivesse na brecha durante 400 anos. Mas aconteceu que, como diz o livro de Lucas, como diz o doutor Lucas, aqui está, se você ver no capítulo 1, obviamente, que é o que nós estamos lendo, no versículo 5 diz que havia um casal que era Zacarias e Isabel. Eu estou na versão King James, eu não sei qual é a versão que vocês estão lendo, mas eu leio a King James atualizada. Não sei qual é a versão que vocês leem. Essa aqui tem a versão King James, tem muitas capas, entendeu? Então essa aqui é só uma capa diferente, mas eu tenho outras várias King James, que é a mesma Bíblia, porém com capas diferentes. Não sei qual é a versão que você lê, mas eu vos indico a versão King James atualizada, mas todo mundo pode ler a versão que quiser. Eu gosto da King James atualizada. Pois bem, voltando.
E aqui diz, na época de Herodes, rei da Judéia, no versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então o Senhor olhou para um casal, que era Zacarias e Isabel. E por que o Senhor olhou para esse casal? Era porque os dois eram descendentes de Arão? Não, não é isso. A descendência, para Deus não importa de quem você seja descendente. Não é isso que importa para Deus. Por que o Senhor escolheu os dois? No versículo 6 diz, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível os mandamentos e doutrinas do Senhor. Para o Senhor não importa quem você seja, não importa o que você saiba fazer. Deus ele não está à procura de pessoas que sabem fazer. Deus não está à procura de pessoas que sabem pregar, que sabem cantar, que têm uma voz boa para cantar. Não está em busca de pessoas que sejam extrovertidas ou introvertidas. O que o Senhor procura são pessoas que estejam dispostas a obedecer a palavra do Senhor. Assim como esse casal, Zacarias e Isabel, eram obedientes à palavra do Senhor. E se você for obediente à palavra de Deus, então você pode ter a certeza absoluta que atrás de você, que Deus está. Para que a obra dele venha se manifesta na terra. Para que o Senhor possa fazer aquilo que é necessário ser feito. Ele está em procura de pessoas que sejam dispostas a obedecer. Ele não procura embarcações de prata. Ele não procura embarcações de ouro. Deus não está à procura de vasos de diamante ou de vasos de prata. Deus está à procura de vasos que sejam submissos. Se você se dispor a ser submisso à palavra de Deus, isso é, seguir a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta que não importa quem você seja, não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez até aqui, se você simplesmente aceitar a palavra de Deus, aceitar a seguir a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, então você será cheio do Espírito de Deus. Eu apenas acredito nisso e eu tenho uma certeza absoluta disso. Deus está em busca de vasos submissos. Holy Spirit. E eu oro para que você seja, eu oro para que você se disponha a ser vaso submisso. Diga comigo, Deus, olha para mim, eu quero ser submisso ao Senhor. Se você for submisso ao Senhor, se você buscar obedecer, ler e obedecer o que está escrito, você pode ter certeza absoluta de que Jesus estará em você. Porque certa feita Jesus disse, permaneço em minha palavra e eu permanecerei em vocês. Foi Jesus quem disse isso. Você pode ter a completa, absoluta certeza disso. Não é quem você é. Não é o que você sabe fazer. Geralmente, se você observar, Jesus ele chamou 12 discípulos. E dos 12, ninguém, absolutamente nenhum deles eram pessoas perfeitas. Nenhum homem na Bíblia que Deus chamou eram perfeitos. Absolutamente nenhum deles. O único perfeito foi Jesus. Entre os 12 discípulos, só havia, perdão pela expressão, só havia carniça. Era Pedro que andava armado, era Tomé que não cria, era Judas que roubava da sacola. Judas era ladrão, era só absurdo. Mas todos eles, todos os discípulos, ouviam Jesus. E 11 deles ouviram e se submeteram a serem obedientes. E por isso eles foram cheios do Espírito Santo. E é exatamente isso que Deus procura. Você ser obediente a Jesus. Obediente ao que está escrito aqui. E ser cheio do Espírito Santo. Talvez você diga, eu não sei o que Deus quer comigo, eu não sei qual é o meu chamado.
Todos nós já tivemos nessa posição de não saber o que Deus queria com a gente. Mas enquanto você não sabe qual é o seu chamado, apenas busque a ser obediente à palavra de Deus. Apenas busque ser obediente à palavra de Deus. No momento certo, o Espírito Santo te revelará qual é o seu chamado. Mas então, sendo Zacarias já avançado de idade, tanto ele quanto a esposa dele, Isabel, quando Zacarias entrou no templo e teve aquela visão, ele tomou um baita susto, porque Zacarias já ouviu muito falar sobre que no passado os descendentes, os antepassados dele, tinham visto anjo, tinham visto a voz de Deus. Isso eram histórias naquela época. Havia 400 anos que absolutamente nada acontecia. Então toda a história era apenas contada, era apenas algo que eles ouviram falar. Só que de repente ele viu com os próprios olhos dele um anjo à direita do altar. E aquilo deixou ele extremamente abalado, com medo. E o anjo do Senhor falou a ele, Gabriel falou a ele, que o Senhor tinha ouvido a voz dele e que a súplica dele chegou até o Senhor e que ele seria pai. Só que ainda ele vendo um anjo, sabe o que aconteceu? Ele duvidou da palavra de Deus. Ele disse, como pode ser minha esposa, além de estéril, é avançada de idade? Só que quando Deus fala uma coisa, meninos, senhoras e senhores, quando Deus fala uma coisa, como está escrito aqui, no versículo 37, porque para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nós não podemos pegar algo que é Deus e limitar como nós somos limitados. Para Deus não existe nada impossível. Então, simplesmente, o anjo falou com ele que isso iria acontecer e que até que acontecesse, ele ficaria mudo e não conseguiria falar. E assim aconteceu. E aconteceu que Isabel deu sim à luz João Batista, que seria um homem, que foi um homem que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista também cresceu na palavra de Deus e foi obediente. Por isso ele foi cheio do Espírito Santo e preparou o caminho para o Senhor. Só que isso falaremos sobre isso outro dia. Então o Senhor, no 6º mês de gravidez de Isabel, mandou o mesmo anjo Gabriel até Maria. E quando Gabriel encontrou Maria, ele a saudou, dizendo a ela que ela era muito agraciada, como está escrito aqui. O anjo chegou ao lugar diante de Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e aproximar-se de Maria, declarou isso no versículo 28. Alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor disse a Maria, fique alegre, pois o Senhor é contigo. E ali Gabriel disse para ela que ela daria luz a um menino e colocaria o nome dele de Jesus, que ele seria grande, disse que ele seria Emanuel, o Deus conosco. Maria, que era virgem, ela logo então fez como Zacarias. Ela trouxe algo que Deus ia fazer e trouxe para as limitações humanas e disse, como se eu sou virgem, nunca coabitei com homem algum. E Gabriel então explicou para ela que seria do Espírito Santo. Aquilo seria algo do Espírito Santo. O Espírito de Deus iria vir sobre Maria e ela ia ser cheia do Espírito Santo. Então Jesus seria gerado dentro dela. Então Maria disse, eis-me aqui, cumpra em mim o que for a vontade do Senhor. Olha só. Então, preste atenção numa coisa. Quando Maria disse, eis-me aqui, quando Maria ouviu a palavra, preste muita atenção nisso. Eu estou sendo muito simples, eu não estou sendo muito profundo, porque eu quero que você entenda. Compreende? Eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Quando Maria se mostrou disposta a fazer a vontade do Senhor, quando ela ouviu a mensagem do Senhor e se mostrou disposta, disse, eis-me aqui, cumpra em mim o que é da vontade de Deus. Quando ela disse, eu abro mão do que eu quero, eu abro mão da minha vida, das minhas vontades, para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Neste exato momento, o Espírito de Deus então tomou posse dela.
quando ela disse, eis-me aqui, no mundo espiritual foi ligado. E no momento certo, na verdade, o Espírito de Deus desceu sobre ela. Quando você ouve a palavra de Deus e você diz, eis-me aqui, eu te garanto em verdade eu te digo, sem medo de errar, que assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou nela Jesus, o Espírito Santo desce sobre você e faz com que Jesus seja gerado dentro de você. Não como Maria, que de fato Jesus foi gerado como uma criança dentro dela, mas o Espírito Santo faz com que Jesus seja gerado dentro de você, para que Jesus viva em você. Mas para isso você precisa fazer como Maria, dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. É claro que Maria vivia um tempo em que qualquer mulher que ficasse grávida, virgem, sendo antes de casar, melhor dizendo, qualquer mulher que ficasse grávida antes de casar, ela simplesmente era apedrejada e morta. Naquele momento Maria sabia que ela enfrentaria muita luta e que absolutamente ninguém ia crer nela, ninguém ia acreditar nessa história de que uma virgem, gente, aonde se viu isso? Nem mesmo José acreditou. Só que o anjo apareceu para José e explicou para ele o que aconteceu. Eu digo para você em verdade, sem medo, que quando você disser, eis-me aqui, o espírito que está nas pessoas que está no mundo não é o mesmo espírito que vai estar em você neste momento. E Jesus disse que quem não é com ele é contra ele. O mundo não é com Jesus. Por isso o mundo será contra você. Você quer vir para Cristo? Venha, mas se prepare para o mundo pecar contra você. Mas como o anjo disse a Maria, fique alegre, pois o Senhor é contigo. E eu oro para que o Espírito Santo possa abrir a sua mente. Oro para que você venha aceitar a Jesus. Espírito Santo, olha essa pessoa que agora está assistindo esse vídeo. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa tomá-la como o Senhor tomou Maria naquele momento. E que o Senhor possa fazer com que Jesus venha a ser gerado dentro dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Para que assim ela venha morrer para ela mesma, para que Jesus Cristo venha viver dentro dela. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, desça sobre essa pessoa, para que ela possa viver a palavra de Deus. Aleluia! Até amanhã, meus queridos. Paz seja convosco. Holy Spirit.